Você pode pensar que já ouviu tudo sobre crimes antes. Os notórios assassinos, os detalhes horríveis, as reviravoltas de parar o coração, mas este caso leva a um nível totalmente novo, porque este pequeno predador é diferente de tudo que você já viu antes ou ouviu. É uma criança que parece inocente, mas que esconde uma escuridão terrível dentro de si. É surreal. Seus crimes vieram à tona em 2007, mas haviam se iniciado em 2006, quando ele tinha apenas 7 anos de idade. E sua primeira vítima foi sua prima, uma menina de apenas 6 anos. Olá, bem-vindo ou bem-vinda de volta a mais um episódio de Histórias Emocionantes. Eu sou Alzenir Martins e hoje estamos atônitos aqui com esse caso, que certamente te deixará arrepiada. E não esquece, se ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva, tá bom? É um grande apoio para nós, é de extrema importância realmente a sua inscrição, o seu compartilhamento e o seu like. Bom, gente, este é o caso de hoje, o caso do assassino mais jovem do mundo. Mas ele não é apenas o assassino mais jovem do mundo, ele também é um serial killer. Isso significa que ele matou pelo menos 3 pessoas. A Margette Saada nasceu em 1999 em uma família grande que moravam em Sahar, que era o lar de muitas pessoas que lutavam para sobreviver. Sahar é uma vila comunitária para os mais necessitados e ela fica em Bihar, na Índia. As pessoas moradoras dessa comunidade trabalham longas horas em um calor escaldante. Trabalhavam e trabalham até hoje, mas ainda assim seus salários mal davam para sustentar suas famílias. Era uma vida muito difícil, mas havia uma coisa que os mantinham em movimento. Eram as crianças. A vila estava repleta de crianças e elas traziam alegria, esperança e luz para a comunidade. Elas estavam sempre juntas, brincavam, jogavam e seus jogos eram uma distração muito bem-vinda para os aldeões trabalhadores que não tinham muito para esperar do vilarejo. Apesar de serem muito unidos e a maioria deles eram parentes e se uniam ainda mais para apoiar um ao outro em tempos difíceis. A família Saada, por exemplo, uma das grandes famílias que viviam nesta vila, estavam espalhada pela vila, pela aldeia, tinha muitos primos, tios e tias que eram todos vizinhos e não precisavam ir muito longe para ver a família. Eles eram todos muito unidos na comunidade e eles sabiam que nunca estavam sozinhos. A família, os amigos sempre estavam lá para apoiá-los e apesar de suas dificuldades, eles viviam uma vida alegre na aldeia que chamavam de lar. Os filhos da família Saada não amavam nada mais do que brincar. Juntos, na rua, entre eles, estava sempre uma doce menininha de 6 anos de idade. Um dia ela saiu para brincar com seus priminhos, mas ela não voltou para casa. Os dias se passaram e nenhum sinal dela. Os moradores da vila, notaram o desaparecimento da menina, mas não queriam se intrometer na privacidade da família Saada, pois achavam que eles tinham a situação sob controle e este era o jeito da comunidade, as pessoas que lá moravam, respeitarem os limites um dos outros e não se intrometiam em seus assuntos pessoais a menos que pedissem. Mas não muito depois do desaparecimento dessa menininha de 6 anos, a família foi abençoada com a chegada de uma outra bebezinha, outra menina. E todos ficaram muito felizes, mas logo após o nascimento dessa bebê, e com apenas 2 meses de vida, essa também desapareceu. A família ficou arrasada e todos na vila ficaram em choque. Como isso pode acontecer de novo? Uma recém-nascida de 2 meses desapareceu? Era difícil acreditar que isso poderia ser apenas uma coincidência, mas alguém havia tirado o novo raio de esperança da família Saada. Parecia não haver explicação sobre as coisas estranhas que estavam acontecendo nos últimos tempos, mas a família Saada optou
por não dizer nada sobre os desaparecimentos com ninguém e permaneceram todos de boca fechada, recusando-se a divulgar qualquer informação para os aldeões, como se os desaparecimentos nunca tivessem acontecido, e todos pareciam também não se importar. Mas para quem estava de fora, vendo tudo acontecer, era uma situação desconcertante. Como alguém poderia ser tão indiferente sobre o desaparecimento de seus próprios filhos? Não havia sinais visíveis de luto na família, não tinha lágrimas derramadas, não tinha nenhuma história compartilhada sobre as duas meninas desaparecidas e era como se elas nunca tivessem existido antes. Começavam a se perguntar o que estava acontecendo e por que a família Sada estava se comportando dessa maneira. Bom, duas meninas simplesmente desapareceram da face da terra e ninguém estava fazendo nada sobre isso, mas infelizmente isso ainda não era o fim. Semanas depois, outra tragédia atingiu a aldeia, mais uma vez nesse mesmo ano de 2007. Outra criança desapareceu e desta vez era uma doce e inocente menininha de 2 anos. Cusbo Crispa. Ela desapareceu da creche enquanto dormia. A mãe de Crispa a deixou na creche da comunidade pensando que era um lugar de amor e segurança para sua bebezinha estar enquanto ela trabalhava duro com seu marido. Mas sua mãe voltou para buscá-la à tarde e se deparou com um pesadelo. Sua filha de apenas 2 anos não estava na creche. Ela estava desaparecida e sem hesitação. Ela entrou em ação, correndo freneticamente ao redor da aldeia, procurando por sua filha. Ela perguntava a qualquer um que encontrasse se tinha visto sua filhinha. Era uma mãe desesperada e por qualquer pista que pudessem dar a ela, qualquer indício de onde quer que sua filhinha estivesse. Mas ninguém parecia ter qualquer informação. Os funcionários da creche onde sua filha foi vista pela última vez também estavam confusos e preocupados tanto quanto a mãe. Eles não tinham ideia de como essa criança poderia ter desaparecido sem que ninguém na creche tivesse percebido. Desesperada para encontrar sua filha, a mãe de Cusbo vasculhou todo o vilarejo em busca de pistas, mas ninguém parecia saber nada sobre o desaparecimento e sobre o paradeiro dessa pequena menina. Mas quando toda a esperança parecia perdida, a mãe se deparou com um membro da família Sada e enquanto ela abria seu coração a ele, explicando o que havia acontecido com sua filhinha, ele parecia ter uma ideia do que poderia ter acontecido e, sem hesitar, o membro da família Sada a chamou para ir até uma delegacia para relatar o desaparecimento da criança na creche. Eles então foram até a delegacia e passaram os dados e todos os detalhes da menina aos oficiais. Forneceram todas as informações possíveis para a polícia, mas também forneceram o nome de um possível suspeito. E a mãe de Cusbo passou a ter então um vislumbre de esperança em uma situação em que ela já não tinha mais. E com senso de urgência, as autoridades assumiram o caso e foram até o pequeno vilarejo para confrontar o principal suspeito com as informações coletadas. E chegando na aldeia, a polícia foi levada até um grupo de crianças que se reunia todos os dias no mesmo local para brincar. Eles escolheram um menino em particular e o chamaram. A criança, aparentemente inocente, perplexa e insegura, correu atendendo o chamado dos policiais. E eles então perguntaram ao menino se ele sabia de alguma coisa sobre o desaparecimento de Cusbo, a criança que desapareceu da creche. E o menino, sem hesitar, disse que sim. Os oficiais, a mãe e o membro da família Sada prenderam a respiração diante da resposta do menino. Esperavam que ele dissesse onde a menina estava, que ele fornecesse as informações e falasse mais sobre o que ele sabia de Cusbo.
Onde estaria a menina de 2 anos que estava dormindo na creche quando desapareceu? Alguém na aldeia, será que tinha visto alguma coisa e simplesmente não queria falar? O menino tinha algo para falar. E o que ele disse aos oficiais da polícia deixaram a todos atordoados. E com o olhar determinado, olhando em seus olhos, o menino falou com convicção inabalável, abre aspas, a Cusbo não está desaparecida, ela está morta. Eu a matei, fecha aspas. Os aldeões abalados não queriam acreditar, lutaram para aceitar o que tinha acabado de ouvir. A confissão estava além da imaginação de qualquer um. Inicialmente, a polícia rejeitou as alegações do menino. Não quiseram acreditar de jeito nenhum, pois pensaram que o menino estava apenas fazendo uma piada cruel com eles e que estava apenas os fazendo perder tempo ali dizendo aquelas coisas bizarras. No entanto, o ceticismo dos policiais desapareceram quando o menino disse que os levaria no local exato onde ele tentou esconder o corpo da menininha. E agora o medo tomava conta de todos. E quando chegaram ao local indicado pelo garoto, rapidamente todos os receios e medos foram confirmados. E os policiais podiam sentir seus estômagos revirando. Estavam incrédulos. A visão diante deles era demais para suportar. Havia uma cova rasa onde o menino havia enterrado o bebê inocente de apenas 2 anos. E a história do menino não era mais uma brincadeira distorcida, não, ou invenção da sua imaginação. O garotinho de apenas 8 anos começou a contar a eles a história assustadora de como ele havia levado Cusbo da creche até aquele local e ninguém havia notado que ele a estava levando. Ele a carregou para uma área isolada onde pretendia satisfazer seus desejos distorcidos. Então, ele começou, assim que chegou ao local, a estrangular a bebê, na esperança de provocar uma reação de medo ou desespero na criança. Mas era apenas uma bebê e o que ela fez foi chorar. E o menino então ficou frustrado porque seus esforços não foram suficientes para fazer o bebê ter medo dele. Ele precisava se sentir poderoso, então, determinado a provar seu domínio sobre a criança, ele pegou uma pedra ali do chão mesmo e começou a bater na cabecinha da menina, até que ela ficou molinha e então ele parou. Os policiais se negavam a acreditar nesse horror todo que ele estava contando. Abre aspas. Eu a matei batendo nela e na cabeça dela repetidamente com uma pedra. Fecha aspas. Esse menino aparentemente inocente estava descrevendo o assassinato que havia cometido sem sentido, de um bebê indefeso que não tinha feito nada de ruim para qualquer pessoa. Mas o que era mais perturbador ainda do que isso era o fato de que a pessoa que estava contando toda essa história aos policiais era um garotinho de apenas 8 anos de idade. Essa história foi confirmada e ele não estava inventando, não. Não era fruto de sua imaginação. Ele também não estava se gabando na frente de seus amigos. Isso era realmente verdade, aconteceu mesmo. E a polícia percebeu a gravidade da situação e imediatamente levou o menino para a delegacia. Este menino então passava a ser o criminoso mais jovem que a polícia indiana já tinha visto no país naquela época. E chegando lá na delegacia, o garoto se sentou bem na frente dos oficiais em uma cadeira em que seus pés não tocavam o chão, mas ele também não parecia assim um criminoso, né? Ele não agia como um bandido, um criminoso, era apenas uma criança. Ele ficou quieto a maior parte do tempo, balançando as perninhas para lá e para cá na cadeira e sorrindo para os policiais. Sempre que os policiais olhavam para ele, ele olhava de volta e sorria. E o delegado, na época, ele ficou tão desconcertado com esse menino, como ele poderia ter sido capaz de um ato
tão monstruoso. O menino até pedia aos policiais, enquanto estava ali sentado, se tinha alguns biscoitos para servir a ele, como se ele não tivesse ideia da gravidade dos seus atos. Era como se ele não pudesse compreender o conceito de morte ou as consequências irreversíveis das suas ações. O delegado, indignado, ficou procurando um motivo e perguntou ao menino, abre aspas, garoto, por que você fez isso? Conta tudo para mim, eu preciso entender, fecha aspas. Mas o menino não teve resposta. Ele simplesmente continuou sorrindo. Esse garotinho era Amarjete Sada, de 8 anos de idade. Ele nasceu em 1998 em Bagutaraí, Bihar, em uma família pobre. Seu pai era um trabalhador com salário muito baixo e quando ele tinha apenas 7 anos, nasceu sua irmãzinha, trazendo a família para um total de 4 filhos. E com tantas bocas para alimentar e repetidas gestações, se tornou difícil para a família, então, administrar sua renda e assim, na esperança de melhorar de situação e encontrar um emprego que pudesse ser suficiente para a família, eles se mudaram para a aldeia de Sahar, onde todos esses incidentes ocorreram. A Amarjete era uma criança quieta, reservada e parecia uma criança normal. Mas um membro de sua própria família suspeitou que ele também poderia ter algo a ver com o desaparecimento da filha do aldeão. O desaparecimento das 2 meninas da família Sada, ele tinha conhecimento que tinha sido a Amarjete e não acreditava em coincidência com a menina do aldeão, a que desapareceu na creche. Mas só agora estava claro. Elas, as crianças, foram impiedosamente assassinadas por ninguém menos que a Amarjete Sada. E a primeira foi em 2006, sua priminha de 6 anos. Mas como ele cometeu esses crimes? Foi descoberto com as investigações que ele matou sua prima da mesma maneira brutal que matou a bebê Cusbo Crispa, de 2 aninhos. Ele levou sua priminha para uma área isolada, onde ela nunca tinha ido e chegando lá, ela ficou com medo. E ele, imediatamente, ao perceber o medo da prima, ele começou a agir. Então, começou a apertar o seu pescoço o mais que ele pôde. E enquanto isso, ele desfrutava do medo da menina, do medo que a menina sentia. A menina, porém, lutou por sua vida, chutou ele, gritou. E quando ela estava prestes a desfalecer, ele soltou o seu pescoço. Ela então respirou fundo para recuperar o fôlego, mas a Amarjete ainda não tinha terminado o que tinha em pensamento. Foi então que ele pegou uma pedra que estava ali próxima e bateu várias vezes na cabeça dela, esmagando. E ela então desfaleceu. E logo após isso, logo após a menina ter desaparecido, a família Sada questionou a Amarjete se ele sabia onde ela estava, porque eles sempre brincavam juntos. E ele confessou imediatamente na frente de seu pai, de seu tio, pai de sua prima, o que tinha feito e onde estava o corpinho dela. A verdade estava ali na frente de todos. O menino tinha o prazer em causar o sofrimento à família. E o que eles fizeram quanto a isso? Infelizmente, todos da família Sada, inclusive o pai e o tio de Amarjete, que era o pai da menina assassinada, consideraram que era um assunto de família e então pensaram que deveriam manter ali esta informação entre eles e não envolver terceiros, muito menos a polícia. Decidiram que todos ficariam quietos e que deveriam proteger o menino, que era ainda muito jovem, muito criança, para entender totalmente a ideia da morte. Que amor gera amor, e então sua família conversou com ele, tentou ajudá-lo a entender o que tinha acontecido, mas perceberam que ele não entendia o que tinha acontecido. Então todos na família Sada seguiram em frente e esperaram que a Amarjete tivesse aprendido com o que aconteceu e não faria nada parecido novamente. Uma decisão que eles rapidamente se arrependeram, porque o levou a se tornar um serial killer. Aliás, o mais jovem do mundo. Infelizmente, alguns meses depois, algo muito perturbador aconteceu.
Apesar de todos os esforços de sua família, a Margette mais uma vez mostrou sinais de seu comportamento perigoso. Desta vez, ele voltou a sua atenção para sua própria casa, sua irmãzinha recém-nascida. A mãe de Margette colocou a bebê na caminha para tirar uma soneca. E ao vê-la dormir tranquilamente, a Margette foi até ela e a levou para fora de casa para uma área isolada e repetiu o mesmo ato cruel com sua irmã. E dentro de 6 meses, este menino havia causado 2 mortes de 2 crianças inocentes na própria família. E nos 2 casos, quando a família percebeu o desaparecimento e o questionou, imediatamente ele admitiu o que fez sem tentar esconder nada. Mas a família continuou a ficar do seu lado e manteve tudo em segredo. Mas no momento em que Cusbo, de 2 anos, filha de um aldeão, desapareceu da creche, as circunstâncias eram diferentes. Não era uma criança da família Sada. Então, eles não iam ficar de boca fechada. A mãe da criança que desapareceu não ia recuar. Ela estava desesperada e queria respostas. Ela queria justiça para sua bebê e conseguiu fazer com que a polícia se envolvesse e descobriu que a terceira vítima era sua filha, que estava dormindo na creche enquanto ela trabalhava. A partir daí, o menino foi levado sob custódia e não estava mais na responsabilidade dos pais. Bom, há muitas especulações sobre a decisão da família Sada em esconder os atos do menino. Alguns dizem até que a razão pela qual a família Sada não o denunciou por ter matado as meninas foi porque, para certas famílias na Índia, os meninos são vistos como valiosos, enquanto que as meninas são consideradas um fardo. Bom, é uma realidade lamentável, infelizmente. É claro também que, em relação aos atos de Margette, existe a possibilidade de ele ter sido submetido a abusos graves por parte de sua família ao longo de sua vida até aquele momento, que pode ter sido a fonte de suas tendências sádicas. Afinal, onde um menino de 7 anos, tão jovem, pode ter aprendido tanta crueldade? Mas, de acordo com as leis da Índia, a Margette era muito jovem para ser responsabilizado por seus crimes quando cometeu, e como resultado ele foi levado para uma instituição infanto-juvenil, onde ele foi isolado de outras crianças. Médicos que trataram a Margette Sada descobriram que ele gostava muito de machucar os outros, de ver o sofrimento dos outros, e concluíram que o menino sofria de um distúrbio comportamental chamado distúrbio de conduta. Essa condição pode fazer com que ele ou qualquer outra criança se torne antissocial e pode levar às ações violentas como assaltos, assassinatos e crimes sexuais. A esperança que existe em todos que conheceram essa história, que conhecem essa história real de Margette, é que com os anos de tratamento e terapias que ele recebeu enquanto estava na instituição, que isso tenha sido suficiente, que esse tempo tenha sido suficiente para que ele ganhasse a liberdade aos 18 anos, quando foi autorizado a sair e seguir com uma vida nova e nova identidade. Mas ninguém sabe onde ele está agora. É possível também que ele ainda esteja morando na Índia com nome diferente, uma vida nova. E visto que ele nasceu em 1998, a Margette faria então 25 anos nesse ano de 2023. Mas mesmo ele tendo cometido todos aqueles crimes hediondos, você aí consideraria que a Margette estava reabilitada aos 18 anos e agora aos 25 anos? Bom, só podemos pedir a Deus e acreditar que ele tenha crescido e mudado. Na Índia e em todo o mundo, este caso da família Sada é considerado um dos casos mais chocantes e perturbadores de crime infanto-juvenil. Principalmente na Índia, esse caso é um lembrete comovente de como é importante a intervenção precoce e o apoio à saúde mental para as crianças que exibem
esses comportamentos relacionados a todos esses que foram citados. E embora seus crimes tenham sido hediondos e suas ações imperdoáveis, não podemos deixar de nos perguntar o que poderia ter levado essa criança de apenas 7 anos de idade a cometer tantas atrocidades. Bom, seja qual for o caso, uma coisa é certeza. Amarjete Sada entrou para a história como um dos assassinos em série mais infames de todos os tempos. Obrigada por estar aqui a ouvir essa história tão intrigante que foi o caso de Amarjete Sada. E agora, por que não continuar um pouco mais por aqui e clicar em um desses vídeos aqui, ó, da tela final que escolhi para você, tá? Clique em um dos dois que você será direcionado para ele e não esqueça de deixar o seu apoio, ó, muito importante, tá? Dedinho para cima, ok? E muito obrigada e até o próximo vídeo, a nossa próxima história semana que vem. Até lá!